E aí galerinha, tudo bem com vocês? Professor Aldemir Guimarães aqui na área e vamos para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos entrar na parte de matemática financeira no conteúdo de porcentagem. Então vamos lá. A porcentagem ela é representada por este símbolo que vocês estão vendo aí, certo? Esse símbolo ele representa uma fração sobre 100. Portanto, cada vez que vocês virem este símbolo, ele representa uma fração sobre 100. Se eu quero dizer, por exemplo, aqui é 5%, é a mesma coisa de eu estar dizendo 5 sobre 100, ou simplesmente 5 centésimos. Se eu quero dizer 55%, é a mesma coisa de eu estar dizendo 55 sobre 100, 55 centésimos. Se eu quero dizer também 80%, é a mesma coisa de eu estar dizendo 80 sobre 100 ou 80 centésimos. Agora vamos lá para um exemplo na prática. Vamos calcular aí 20% de R$ 1.800. Pois bem, pessoal, nós temos duas maneiras de calcular porcentagens. A primeira maneira, nós vamos utilizar a forma direta, certo? Convertendo o que, pessoal? Convertendo essa porcentagem aqui, certo? 20 com o símbolo porcentagem em uma fração sobre 100, certo? 20%. Esse de nós vamos trocar por uma multiplicação, certo? De quanto? De 1.800, beleza? Então vamos aí fazer a multiplicação dos de cima, certo? Multiplica os de cima e multiplica os de baixo. Para multiplicar os de cima, vai ser o quê? 20 vezes 1.800. É um número grande, certo? Só que nós poderemos utilizar um macetezinho aí, certo? Fazendo o seguinte, pega os números e multiplica. Após pegar os números, diferente de zero, aliás, 2 vezes 18, 36, multiplica os números e acrescenta os zeros restantes. Nós temos aqui 3 zeros, certo? 1, 2, 3. Então, 2 vezes 18, 36 e acrescenta os 3 zeros. Deu um total de 36.000, 20 vezes 1.800, beleza? Agora, multiplicando os de baixo, pegamos aqui 100 multiplicado pelo número que está aqui embaixo. Detalhe, não tem nenhum número, mas nós imaginamos que tem um número oculto. Esse número é 1, certo? Então 100 vezes 1 dá o próprio 100, certo? Após fazer isso, nós vamos dividir, né? Aqui nós temos uma fração, toda fração é uma divisão. Então temos aqui a divisão de 36.000 dividido por 100. É um número grande, certo? Mas nós temos um macetezinho. Esse macetezinho é fazendo o que, professor? Basta simplificar. Simplificar como? Cortando aqui os zeros finais, certo? Nós temos zeros no final de cada número. Então, corta o tanto de zeros que eu tenho em cima, quanto o tanto de zeros que eu tenho embaixo. Detalhe aqui, nós temos 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Então, podemos cortar, certo? Sobrou aqui um zero em cima, mas não tem outro zero embaixo. Então, eu não posso cortar este zero daqui, certo? Ficou quem, pessoal? Ficou 360 sobre 1. 360 sobre 1 é a mesma coisa de uma divisão. 360 divide por 1, dá o próprio 360, beleza? Então, a resposta aí, 20% de R$ 1.800 é R$ 360, beleza? Esta foi, pessoal, a primeira maneira. Vamos agora para a segunda maneira, certo? A segunda maneira é utilizando a regra de 3 simples. Nessa regra de 3 simples, nós vamos ter 3 valores, certo? Conhecidos, para encontrar o quarto valor, que é o que está pedindo em questão, certo? Então vamos começar aí associando, né? Fazendo a correspondência. 100% vai equivaler a um número. Esse número é o total da quantia, certo?
100% vai equivaler a 1.800, que é o total, né? O total geral, o todo da questão. Então, 20% vai corresponder a quanto? Nós não sabemos, então vamos ter que chamar esse valor de x, né? Um valor desconhecido, uma variável. Então, após fazer isto, nós sempre temos que deixar o quê? Porcentagem abaixo de porcentagem. Como aqui está falando de reais, né? As grandezas aqui que estão sendo envolvidas, porcentagens em reais. Então, porcentagem abaixo de porcentagem, reais abaixo de reais. É dessa maneira que nós montamos esse esquemazinho, certo? Após montar o esquema, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a multiplicação de meios pelos extremos. É o famoso multiplicação em cruz, né? Que a gente diz multiplicação em cruz, mas é errado. Na verdade, é a multiplicação de meio pelos extremos. Vamos pegar o 100 e multiplicar primeiro pelo x, certo? Multiplicando em cruz. Depois vamos pegar 20% e multiplicar por 1.800. Detalhe, eu aconselho vocês a sempre iniciarem a multiplicação pela variável, certo? A variável aqui nós vamos multiplicar primeiro, porque fica mais fácil, porque já fica no primeiro membro a multiplicação com a variável, certo? 100 vezes x, 100x. Perceba que ela já fica no primeiro membro. Agora 20 vezes 1.800. Detalhe, fazendo um macetezinho, né? Nós podemos pegar multiplica os números e acrescenta os zeros restantes. Os números são 2 vezes 18, né? Que vai dar o quê? 36 e acrescenta 3 zeros restantes, certo? 1, 2, 3. Então 20 vezes 1.800, 36.000, beleza? Após isto, nós vamos isolar o x, né? Nós queremos um valor absoluto para x. Então, isolando o x, nós vamos jogar esse 100 para o outro lado. Só que do outro lado já tem 36.000. O que acontece? O 100 que está juntinho, se ele está juntinho, significa que ele está multiplicando. Então, quem está multiplicando passa dividindo, certo? Em forma de fração. Após isso, pessoal, nós vamos fazer a divisão, certo? De 36.000 dividido por 100, porque aqui nós temos uma fração. Toda fração nós sabemos que é uma divisão. Então vamos dividir aí 36.000 dividido por 100. Detalhe, nós podemos fazer um macetezinho, né? Simplificar, cortando os zeros dos finais, certo? Posso cortar um zero aqui em cima, outro embaixo, mais outro zero em cima e embaixo, e não posso cortar esse outro porque não tem mais outro zero embaixo. Ficou quanto, pessoal? 360 sobre 1. Isso aqui é a divisão, certo? 360 divide por 1, dá o próprio 360, né? É o exemplo na segunda maneira, que vai dar R$360. 20% de 1.800, R$360, certo? Vamos agora para um segundo exemplo. A turma do nono ano A possui 40 alunos, sabendo que 60% desses alunos são mulheres. Quantos alunos são homens e quantos são as mulheres? Detalhe, aqui está dizendo, pessoal, que 60% são mulheres, né? Então devemos calcular aí 60% de 40, que é o total geral de alunos, vai ser o total das mulheres. Então, beleza. O que nós queremos calcular primeiro, né, a princípio, é esse valor aqui, ó, 60% de 40, que diz na questão que 60% desses alunos são mulheres. Ao encontrar o total referente a 60% de 40, você automaticamente encontra as mulheres e automaticamente encontra o total de homens. Vamos fazer o seguinte, calcular primeiro aqui 60% de 40. Pela primeira maneira, vamos lá, utilizando a forma direta, né? Convertendo esse 60% em fração, né? 60%, 60 sobre 100.
Esse de nós trocaremos por uma multiplicação de 40, ó, 60% de 40, beleza? Então vamos lá, multiplicando os de cima e multiplicando os de baixo. Os de cima é quem, pessoal? É 60 vezes 40. É um número um pouco grandinho, mas só que nós temos um macetezinho, né, que eu expliquei para vocês. Multiplica os números e acrescenta os zeros restantes. Os números são 6 vezes 4 dá 24 e acrescenta os zeros restantes. Nós temos 2 zeros, certo? Então 60 vezes 40, 2.400. Beleza? Agora multiplicando os de baixo. Os de baixo é quem? É 100 multiplicado pelo número que está aqui. Só que não tem nenhum número aqui, professor. E agora? Imaginamos que é um oculto, certo? 100 vezes 1 dá o próprio 100. Após isso, nós vamos dividir, certo? Porque aqui é uma fração. Divide quem? 2.400 dividido por 100. Podemos cortar esses zeros aqui nos finais. Esses outros zeros aqui também. Ficou quem? 24 sobre 1. 24 sobre 1 é a mesma coisa de uma divisão. 24 divide por 1 dá o próprio 24, certo? Só que esses 24 é referente às mulheres. Lembra? 60% de 40 são mulheres, que é o que diz na questão. E agora, como encontrar o total de homens? Bem, pessoal, nós sabemos que eram 40 alunos. Desses 40 alunos, 24 são mulheres. Então fica fácil agora. Basta pegar o total 40, que é o total de alunos, retirar o total de mulheres, que é 24, que vai resultar no total de homens, no caso, 16 homens, beleza? Então a resposta aí, nessa turma, 24 alunos são mulheres e 16 são homens, certo, pessoal? Fazendo aí pela segunda maneira, a segunda maneira é utilizando a regra de 3 simples. Na regra de 3 simples, né, como eu falei para vocês, terá 3 valores conhecidos e outro desconhecido, que é o que nós iremos encontrar. Então, para montar o esqueminha, nós vamos associar 100% ao valor total. O valor total aqui está se referindo a 40, certo? 40 alunos, é o total geral. Então, 100% está equivalente a 40. Então, 60% vai equivaler a quanto? Se nós não sabemos, nós vamos chamar de x. Após montar esse esqueminha, né? Porcentagem abaixo de porcentagem, alunos abaixo de alunos, né? Aqui é a grandeza envolvendo, que está sendo envolvida, né? Porcentagens e alunos. Após montar esse esqueminha, vamos multiplicar em cruz, certo? Meio pelos extremos. Escolhendo primeiro o valor da variável, né? A variável aqui x. 100 vezes x dá 100x, que vai ser igual a outra multiplicação, 60 vezes 40, que nós podemos fazer um macetezinho, né? Multiplica os números e acrescenta os zeros restantes. Os números é quem? 6 vezes 4 dá 24 e acrescenta 2 zeros restantes, beleza? Continuando isolando o nosso x, nós vamos jogar 100 para o outro lado. Esse 100 ele está juntinho, significa que está multiplicando. Quem está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Então do outro lado já tem 2.400, o 100 passará dividindo, certo? Aí nós vamos dividir 2.400, dividir por 100. Podemos aqui simplificar cortando esses 2 zeros, esses outros 2 zeros, e ficou quem? 24 sobre 1, que é uma divisão. 24 divide por 1, é isso? Vai dar o próprio 24, que é referente ao total de mulheres. E para encontrar os homens, basta fazer o total geral de alunos, retirar o total de mulheres, que irá encontrar o total de homens, ou seja, 16, né? 40 menos 24, 16. Essa foi a segunda maneira que nós praticamos aí, certo? Utilizando a regra de 3 simples.
Beleza? Então, dando a resposta final, nessa turma tem 24 alunos, são mulheres, e 16 são homens, beleza? Indo agora para o terceiro exemplo. Isaac ganhou R$240 de sua mãe Renata e no caminho para a escola se descuidou e perdeu R$36 do valor que tinha ganhado. Qual foi a porcentagem referente ao valor que Isaac perdeu? Pois bem, pessoal, nesta questão está querendo saber a porcentagem referente ao valor que Isaac perdeu. Então nós devemos montar aqui um esqueminha. Quantos por cento de 240 dá 36? Detalhe, Isaac ganhou 240, certo? Perdeu 36. Quantos por cento refere-se ao valor que Isaac perdeu? Então, não sabemos quanto é, vamos chamar de x, certo? Quantos por cento de 240 dá 36? Pois bem, vamos lá. Pela primeira maneira, nós vamos fazer utilizando a forma direta, certo? Convertendo essa porcentagem aqui, certo? X%. Então, podemos converter em uma fração sobre 100. Esse de a gente pode transformar em uma multiplicação. De 240 dá igual a 36, certo? Aqui nós podemos, como é uma multiplicação, nós podemos multiplicar, certo? X vezes 240, 240x. Agora multiplicando os de baixo. 100 vezes o número que está aqui embaixo, que é um oculto, né? Já falei isso para vocês, quando não tem número, a gente imagina que é 1. 100 vezes 1 dá 100, certo? Tudo isso igual a 36, beleza? Após isso, nós podemos fazer a multiplicação em cruz desses números aqui. Só que 240x vai multiplicar pelo número que está aqui abaixo do 36. Não tem número, a gente imagina que é o que, pessoal? Que é um oculto. Então 240x vezes 1 dá o próprio 240x. Multiplicando a outra parte, 100 vezes 36, pega a multiplicação dos números, né? 36 vezes 1, 36, e acrescenta os dois zeros restantes. Deu 36 e dois zeros, né? 3.600. Continuando, temos que isolar o que? O nosso x. Esse 240 está juntinho, está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então já temos do outro lado 3.600, 240 vem dividindo. Então x é igual a 3.600 dividido por 240. Podemos cortar esses dois zeros, né, finais, simplificando. Ficou quem? 360 divide por 24. Então x vai ser igual a quanto? 15, pessoal. Ou seja, vai ser referente aí a 15%, né, o total que Isaac perdeu. Foi 15% de 240 que ele perdeu, certo? Dando a resposta final aí, a porcentagem referente ao valor que Isaac perdeu foi 15%, beleza? Essa foi a primeira forma. Então vamos aí para a segunda maneira, né? Fizemos a primeira maneira. A segunda maneira é utilizando a regra de 3 simples. Na regra de 3 simples, né, como eu falei anteriormente, teremos 3 valores conhecidos e o quarto valor desconhecido. Esse quarto valor é o que nós iremos encontrar. Então vamos pegar aí 100% vai ser referente ao valor total. O valor total é quem? É 240. Se queremos encontrar a porcentagem, né, quantos por cento? Vamos colocar aqui, x% vai ser referente a quem? A 36, certo? Não esquecendo, porcentagem abaixo de porcentagem e aqui como se fala de reais, né? Reais abaixo de reais. Multiplica-se em cruz, né? Meio pelos extremos. Como eu falei para vocês, escolhe primeiro o valor da variável para multiplicar.
x vezes 240, 240x. 100 vezes 36 dá o quê? Pega 36, multiplica por 1, que dá 36. Acrescenta 2 zeros, se tornou o quê? 3.600. Isolando o nosso amigo x, vamos jogar 240 para o outro lado. Do outro lado tem 3.600. 240 vai passar dividindo porque está juntinho, está multiplicando. Quem está multiplicando passa dividindo, beleza? Fazendo a divisão aqui, nós podemos cortar esses dois zeros finais. Se tornou 360 dividido por 24. E dá um total aí de quanto? 15. Certo? Então 15% é o valor referente à porcentagem que Isaac perdeu, certo? Dando a resposta final. A porcentagem referente ao valor que Isaac perdeu foi 15%. Beleza, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera!